Boa tarde, eu sou Ana Maria Carneiro, eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, que é um centro interdisciplinar de pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Queria inicialmente agradecer o convite para participar da Semana de Avaliação e eu acho que esse tema vai calhar bastante com o que eu vou discutir hoje, né, trabalhando com imprevisto, criando novas práticas. A gente começou o processo de avaliação no modo presencial e depois a gente teve que migrar todo o processo de avaliação institucional para o modo remoto. E eu vou relatar um pouco isso e como só esse fato trouxe alguns desafios para o próprio processo de avaliação institucional. Então, eu vou estruturei a apresentação, né? Vou apresentar em uma grande parte falando da experiência da Unicamp, que eu participei de forma bastante intensa, né? Nesse último ciclo de avaliação institucional, e depois, ao final, fazer algumas reflexões, mas mais a ideia é deixar algumas perguntas para a gente discutir na hora do debate, né? Essa experiência da Unicamp, eu participei de duas formas, né? Eu já tinha participado como membro de comissão interna de avaliação. Eu vou explicar esse esquema um pouquinho mais para frente, mas nesse último ciclo, né, a Unicamp faz avaliações quinquenais para atender os requisitos do Conselho Estadual de Educação. O ciclo de 2014 a 2018, eu participei como assessora na coordenação geral da Unicamp, que é a vice-reitoria, né? Então, é um nível da administração central, eu era assessora da vice-reitora para avaliação institucional. E durante todo esse processo, a gente já estava pensando como fazer a integração com o planejamento estratégico. Eu participei também das oficinas de planejamento estratégico que fizeram o nosso PLANES, né, que é o nome que a gente dá para esse documento, para o período de 2021 a 2025. E a gente também fez uma meta-avaliação do ciclo de avaliação institucional, para tentar ver o que foi feito, né? Então, fazer uma avaliação da avaliação e pensar aperfeiçoamentos para o próximo ciclo de avaliação institucional e também para aperfeiçoar a integração do nosso sistema de avaliação às novas regulamentações do Conselho Estadual de Educação, né? A Unicamp, de forma diferente das universidades federais, é uma universidade estadual e a gente é regulado pelo Conselho Estadual de Educação. Então, o esquema todo de avaliação ele é um pouco diferente. A Unicamp voluntariamente participa do ENAD, né, um dos seus cursos de graduação são avaliados pelo ENAD desde 2011, 12, mas essa é uma avaliação que ela não é obrigatória para as universidades estaduais. Então, a gente participa, tem, né, as avaliações de curso, todas feitas no ENAD, mas todos os nossos cursos são avaliados e regulados pelo Conselho Estadual de Educação, né? E, além disso, tem outros processos de avaliação que acontecem na universidade, né? Os processos de avaliação das disciplinas, dos cursos, né? Que são processos internos. Eu aqui vou falar desse processo mais amplo, que é da avaliação da instituição como um todo e que faz parte tanto da documentação que é enviada para o Conselho Estadual de Educação e é parte do processo de recredenciamento da universidade, que na regra do Conselho de São Paulo acontece a cada 10 anos, no caso das universidades, com o envio desse documento a cada 5 anos, por isso a gente organiza em ciclos quinquenais. E também é o momento de fazer o diagnóstico, ver o que está acontecendo na universidade, pensar aperfeiçoamentos, né, fazer essa integração com o planejamento estratégico e também de prestação de contas para a universidade.
Então, fazendo um pequeno resumo, né, das grandes diferenças aí entre a Unicamp como instituição estadual e as instituições federais, né? Eu acho que na hora do debate eu posso explicitar também um pouco a questão interna, né, se for de interesse, como que a gente organiza isso em termos de comissões e de estrutura administrativa, né, a realização da avaliação. Aqui só colocar alguns números para a Unicamp, né, uma universidade jovem, né, criada em 1966, o orçamento anual é de cerca de 3,3 bilhões, sendo que 700 milhões vem de recursos extra-orçamentários. A Unicamp possui 6 campi, tendo uma concentração grande no campus de Campinas, de Barão Geraldo. Tem 24 unidades de ensino e pesquisa, que são os institutos e faculdades, 4 hospitais, e tem uma estrutura bastante diferente das outras universidades, que são esses centros e núcleos de pesquisa interdisciplinar, né? São 21 centros e núcleos que existem há mais de 30 anos. Eu fico em um deles, né? O meu vínculo institucional é no NEP, que é um desses centros de pesquisa interdisciplinar, e ele tem nessa estrutura uma outra carreira, que é a carreira de pesquisador, que é a minha carreira também. Então, só para mostrar um pouco dessa diferença, um pouco de organização da universidade. E ainda nós temos 2 colégios técnicos e mais uma estrutura de educação infantil. A Unicamp possui 65 cursos de graduação, um pouco mais de 20 mil alunos matriculados, contando os alunos especiais, 69 programas de pós, incluindo mestrado e doutorado, e cerca de 1.300 dissertações de mestrado por ano, mais de 800 teses de doutorado por ano. Aqui eu trouxe esse desenho para mostrar um pouco o histórico da avaliação institucional e do planejamento estratégico da Unicamp, né? Nessas 2 primeiras setas, a gente tem o histórico dos ciclos de avaliação institucional e nessa última do planejamento estratégico, né? E aí eu vou falar brevemente como que isso aconteceu e principalmente a integração entre os 2 níveis que veio acontecer muito recentemente, na verdade, né? Então, até 2009, a avaliação dos centros e núcleos e dos institutos e faculdades acontecia de forma separada, né? Então, os centros e núcleos tiveram avaliações bienais até 1997, quando começam as avaliações trienais, e em 2003 tem um esforço de adequar o prazo de avaliação dos centros e núcleos ao dos institutos e faculdades, que é onde ficam os cursos de graduação, de pós-graduação e todos os docentes, né, os alunos de graduação e pós-graduação. Os institutos e faculdades tiveram uma primeira experiência de avaliação institucional em 1992, 1993, que foi coordenada pelo professor Dias Sobrinho, e foi um grande marco na universidade, que passava por um momento de um grande esforço de aumentar a qualidade da universidade, né? Então, foi feito um grande investimento na qualificação do quadro docente, num projeto que foi chamado de Projeto Qualidade, e que buscou aumentar a titulação do quadro docente para o nível de doutorado, e isso foi feito né, um grande esforço em um pequeno prazo. A universidade expandiu, né, a titulação do quadro docente para titulação de doutorado, né? Isso volta a acontecer de forma mais sistemática a partir do final da década de 90, né? E aí os ciclos começam a ser quinquenais, né? Mais ou menos casados com os planejamentos, com os períodos de planejamento estratégico, mas não integrados de forma orgânica, né? Eles vão acontecendo
de forma, no mesmo período, né, ou seja, ao fim de um ciclo de avaliação institucional, acontece o planejamento estratégico, mas eles não eram de fato integrados, né? Isso vai acontecer pela primeira vez para o planejamento estratégico de 2016 a 2020, né, usando insumos da avaliação institucional do ciclo 2009 a 2013. Mas, de fato, se a gente for olhar todos os critérios de integração, isso aconteceu de forma mais intensa mesmo nesse ciclo, que é a experiência que eu vou relatar. Então, entrando agora nesse ciclo de avaliação institucional, então vou tentar aqui nesse slide explicar um pouco como aconteceu todo o processo, né? Então, a partir dos insumos, né, e das informações do planejamento estratégico do período 2016 a 2020, que continha estratégias corporativas, programas e ações, mas não tinha indicadores e metas que poderiam auxiliar diretamente a montagem da avaliação. Mas usando os insumos disponíveis naquele período, foi feito, né, a preparação da avaliação, que incluiu a preparação dos formulários, do sistema informatizado de avaliação e a preparação dos dados que iriam auxiliar a resposta das comissões de avaliação interna, né, que vai ser a próxima etapa. E aqui é importante dizer que a gente fez um grande esforço de levantamento de dados, mas em grande parte, como ainda os sistemas não estavam integrados, né, os sistemas transacionais de informação da universidade não estavam integrados, grande parte dessa informação foi carregada no sistema de avaliação institucional de forma manual, né? Então, eram geradas planilhas e essas planilhas subiam no sistema, né? Então, foi gerado um número bem elevado de planilhas, de tabelas, né? Mas num período muito curto, né? E aqui eu já estou fazendo uma crítica ao meu próprio trabalho, sem uma criticidade sobre essa informação que foi gerada pelo período que a gente, pelo tempo que a gente teve para realizar isso, né? De toda forma, né, quando as comissões de avaliação interna se reuniram, né, para fazer a avaliação, usando um sistema que continha, então, formulários que tratavam do ensino de graduação, ensino de pós-graduação, pesquisa, extensão e todo um bloco de gestão, eles continham, né, eles tinham lá no sistema informações de apoio, né? Nesse momento, foi a primeira vez que no sistema informatizado entraram tanto os formulários dos institutos e faculdades, quanto dos centros e núcleos, e já estava lá dentro os colégios técnicos também, né? Depois da avaliação interna, a gente fez a consolidação de um relatório preliminar, com todas as informações, né, os principais indicadores e os dados das questões dos formulários da avaliação interna. Esse relatório preliminar foi submetido a 2 comissões de avaliação externa, né, que eu já explico, e depois ele foi discutido nas várias câmaras, né, da Unicamp, até a aprovação no Conselho Universitário, o CONSU, e foi feito o envio, então, para o Conselho Estadual de Educação. Esse documento serviu de subsídio para o planejamento estratégico, né, do novo ciclo, do 2021 a 2025, tanto da Unicamp como um todo, quanto das suas unidades, né? Então, são, como eu disse, né, 24 institutos e faculdades, 21 centros e núcleos, cada um desses tem que elaborar um planejamento estratégico, e aí eu vou depois entrar no detalhamento disso. E, além disso, uma vez terminado o processo, a gente fez esse esforço de meta-avaliação, ou seja, avaliação da avaliação institucional, preparando, então, um novo ciclo de avaliação. Aqui, eu só queria comentar um pouco a diferença que foi do ciclo anterior, né?
E isso a gente vai ver que trouxe um grande ganho de qualidade no processo de avaliação institucional e no planejamento estratégico, né? Mas ainda pode ser aperfeiçoado, certamente, né? No processo de 2009 a 2013, então foram, né, a avaliação interna foi feita de forma descentralizada por 48 comissões, então são as 24 faculdades e institutos, os 21 centros e núcleos, os 2 colégios técnicos e um curso que é chamado de Profis, né? Que é um curso específico da Unicamp. Então, foram formadas 48 comissões que trabalharam em cima dos seus formulários e fazendo um grande esforço de levantamento de dados, né? Depois, a avaliação externa, ela foi feita de forma descentralizada. Então, para cada uma dessas unidades que fez a sua avaliação interna, elas escolhiam comissões de avaliação externa. Então, né, para as 48 comissões de avaliação interna, equivaliam 48 comissões de avaliação externa, né? Então, isso foi feito de forma descentralizada. E resultou em 2 relatórios, um elaborado pelas pró-reitorias, relativo, né, a todos os aspectos de ensino de graduação, pós-graduação, extensão, gestão, internacionalização, e um outro referente só aos centros e núcleos, que foi elaborado, então, pela Coordenadoria de Centros e Núcleos, né? E a grande falha desse processo, digamos assim, é que entre a avaliação externa descentralizada e os relatórios de avaliação institucional finais, não tinha uma grande ligação, uma grande sistematização das recomendações, dos pontos frágeis, dos pontos fortes apontados pelas avaliações externas, né? Então, esse link não existia. No processo de 2014 a 2018, a gente tentou mudar um pouco o processo para fazer ele de forma mais conectada, né? Então, a avaliação interna continuou sendo descentralizada, a gente fez, então, a consolidação, então a gente inverteu o processo, né? E foram preparados 2 relatórios preliminares que foram submetidos a 2 comissões de avaliação externa, mas de forma centralizada. Então, eles olharam para essas atividades da universidade como um todo. Então, uma comissão foi do ensino pré-universitário, que tratou, né, da educação infantil, complementar e do ensino médio técnico, e uma outra comissão foi as demais atividades da universidade. Depois do parecer dessas 2 comissões e das respostas, né, dadas a esses pareceres, foi elaborado um relatório final que aí sim foi discutido em várias instâncias e aprovado ao final. Então, a gente tentou lidar com a fragmentação que existia. Então, tinha uma grande riqueza nesse momento aqui das avaliações externas, mas que elas acabavam não sendo agregadas para o nível da universidade. Eles ficavam muito em cada uma das comissões individuais, né, ou das unidades individuais, sem essa agregação para o nível da universidade, né? Nesse caso, a gente tentou centralizar, talvez um pouco demais, né? Eu já vou depois mostrar como a gente pensou para o próximo processo, né? Esse relatório preliminar, né, ele foi consolidado pela primeira vez de forma conjunta. Então, foram agregadas as informações tanto dos institutos e faculdades, dos colégios técnicos, do Profis e dos centros e núcleos, a partir de um grupo de trabalho que fez essa consolidação do relatório, né? E pela primeira vez a gente inseriu alguns capítulos no relatório que tentaram destacar, então, as inovações sociais e tecnológicas que a universidade desenvolve e o destino profissional dos egressos, desde os colégios técnicos até a pós-graduação. O relatório foi todo traduzido para o inglês, porque uma das comissões externas era de experts da comunidade internacional. Então, a primeira comissão
externa do ensino pré-universitário visitou a universidade em fevereiro de 2020, foi bastante rico, a gente pôde levá-los em todos os espaços, nos colégios técnicos, ter reunião com pessoas da comunidade, né? E isso estava previsto para acontecer também com a comissão externa, né? A gente tinha feito todo o esforço, né? São membros de vários países diferentes, mas aí aconteceu a pandemia, estava previsto para acontecer 10 dias depois que foi declarado o estado de pandemia. E a gente, então, teve que reorganizar, né, para fazer as reuniões com a Comissão de Avaliação Externa Internacional por meio de reuniões online. Elas aconteceram entre maio e julho de 2020, eram reuniões semanais em que cada área apresentava os resultados e tinha uma discussão com essas comissões. E nesse momento a gente aproveitou para atualizar alguns dados referentes a 2019 e 2020, dado que o relatório era até 2018. Né? Aqui só para vocês verem um pouco a composição da comissão internacional. Então a gente tinha membros de vários países com experiência em vários temas diferentes e passagem também por organismos internacionais, e a gente então organizou para que cada um deles olhasse alguns temas focais do relatório, né? E esse então foi o relatório final que foi aprovado e depois enviado para o Conselho Estadual de Educação. Ele está disponível na página da CGU, aí nesse link, né? E então ele tem uma parte da avaliação interna, são 10 capítulos que tratam, né, das principais atividades fins da universidade, também um capítulo sobre todos os assuntos de gestão, recursos humanos, recursos financeiros, as carreiras, né? E depois, pela primeira vez, a gente incluiu os pareceres das comissões externas, bem como as respostas da universidade para cada um dos pareceres, né? Então, tem um bloco ao final do relatório que trata da avaliação externa, né? Então, isso busca dar mais transparência, expõe, obviamente, né, as fragilidades da universidade, os pontos fortes, mas dá mais transparência para todo o processo. Né? E aí eu vou falar um pouco aqui da meta-avaliação para explorar alguns aspectos, né, que eu fui falando mais rapidamente do ciclo de avaliação institucional, né? Então ele buscou, né, esse grupo de trabalho, né, a gente montou um grupo de trabalho interno para fazer a meta-avaliação. Ele buscou explorar o processo da avaliação institucional, as etapas, a formalização, a institucionalização, a regulamentação. A gente analisou o produto da avaliação institucional, que foi o relatório final, se ele estava atendendo as deliberações do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Então, se ele tinha formalmente, ele atendia, né, as recomendações, o que a gente tem que prestar de informação, as informações que são demandadas pelas agências internas da Unicamp e também se ele era suficiente em termos de accountability, de planejamento de aprendizado institucional. E a gente tinha também como objetivo nesse GT recomendar aperfeiçoamentos para avaliação contínua e para o próximo ciclo de avaliação. Aí eu vou trazer dois slides aqui com destaques positivos e fragilidades, tanto do processo quanto do relatório, né? Em relação ao processo, né, o GT apontou, né, que essa alteração da ordem das etapas que eu mostrei, né, e o formato que elas adquiriram foi positivo no sentido de integrar e sistematizar as análises e as recomendações de aperfeiçoamento nesse nível mais agregado, né, no nível da universidade, evitando essa fragmentação que existia anteriormente, né. O outro destaque positivo foi essa integração dos dados das avaliações internas dos institutos e faculdades com os centros e núcleos, ou seja, para dar uma visão de fato da universidade como um corpo único, né? E a avaliação externa feita por duas comissões, né?
Em termos de fragilidade, foram apontados, né, a extensão e a sobreposição dos formulários de avaliação interna. Eles foram elaborados de forma separada pelas pró-reitorias e pela coordenadoria de centros e núcleos, né? E aí, então, tinham questões que se repetiam e, em relação aos níveis de ensino, as perguntas eram feitas por curso, né? Então, isso tornou os formulários bastante longos, né? As comissões de avaliação interna também reclamaram bastante que os dados não eram suficientes para apoiar as análises que eles deveriam fazer e muitas vezes eles tinham que levantar novos dados. Uma outra fragilidade era a equipe pequena de suporte da avaliação institucional. Lá na CGU, né, nós éramos 2 pessoas integralmente dedicadas a isso, contando com o apoio de outras áreas, e o sistema informatizado também, que era um pouco falho. Em relação ao relatório, né, os destaques positivos foi a ampliação do escopo da avaliação, que incluiu pela primeira vez a educação infantil, que tratou das inovações sociais e tecnológicas e também do destino profissional dos egressos, né? E pela primeira vez ele ofereceu uma visão mais sistemática da instituição, né, um melhor entendimento das todas as operações e demandas, né? E serviu de fato para apoiar a realização do Planis, né? Em termos de fragilidade, as principais fragilidades foram em relação a demandas específicas de deliberações do Conselho Estadual, que o relatório não atende de forma explícita, né, que o GT sugeriu que isso seja incluído de forma mais organizada nos próximos relatórios, né? Então, uma das deliberações sugere que seja feita uma análise sobre a aderência dos cursos de licenciatura à realidade da educação básica, e a outra deliberação, que é bem recente, né, de 2019, que trate, né, de políticas de educação inclusiva, das estratégias que a universidade utiliza para fazer a gestão econômica financeira, como que é a inserção regional e apresente uma síntese do planejamento estratégico, né? São todos elementos que aparecem de forma fragmentada ao longo do relatório, né? E como são deliberações que surgiram depois de iniciado o processo de avaliação institucional, né, a gente sugere, então, que eles sejam incorporados no próximo ciclo de avaliação institucional. Aqui eu vou entrar um pouco nas recomendações que foram feitas pela avaliação externa, porque elas que foram utilizadas como insumo principal para o planejamento estratégico, né? Então, a gente fez todo aquele esforço de levantamento de dados, de análise dos dados, de avaliação pelas comissões internas, né? Tivemos a avaliação externa, já dentro do processo de avaliação institucional, né, que normalmente é feito num momento posterior, né, mas o nosso momento aí de avaliação institucional já tem esse olhar externo já há bastante tempo, né? E foram essas recomendações do olhar externo que a gente levou para o nosso planejamento, né? Então, na verdade, aqui ainda são recomendações do GT, mas já fica essa questão das recomendações da avaliação externa, né? Então, primeiro que seja feita a realização da atividade de avaliação institucional de forma contínua, né? E que, para conseguir fazer isso, né, de fato, apoiar o planejamento estratégico e prestar contas da universidade, que esse trabalho todo da avaliação seja feito, de fato, de forma integrada junto ao escritório de dados e apoio à decisão. É uma unidade da Unicamp, que foi unidade administrativa, que foi criada recentemente, eu vou falar um pouco dela depois, né? E que seja feito ao longo do tempo, né, ao longo dos 5 anos do quinquênio da avaliação institucional, pesquisa de satisfação com as várias segmentos da comunidade universitária, né? Usando uma outra unidade que foi criada recentemente também, que é o Observatório Institucional da Unicamp. Ele é responsável por fazer pesquisas de opinião junto à comunidade da Unicamp, né?
E o GT também, então, propôs um novo processo para avaliação institucional, que está resumido aqui, né? Então, definir inicialmente os temas e indicadores, partindo do planejamento estratégico. Então, não avaliar tudo de tudo, mas, ou seja, o que foi colocado como sendo prioritário para a atuação da universidade, então, isso, mais aqueles temas que são obrigatórios pelas deliberações do Conselho Estadual. Na sequência, se elabora um relatório de diagnóstico com esses dados e uma breve análise. Então, o que as comissões internas vão olhar é esse relatório e aí, a partir disso, fazer, né, a avaliação usando instrumentos específicos, né? Então, temos a avaliação interna e também, ao longo do tempo, pesquisa de satisfação com os usuários. E a partir da consolidação do relatório de diagnóstico e da avaliação interna, se prepara um relatório para avaliação externa, né? A avaliação externa, a gente sugere que seja feita com um pouco mais, algumas comissões a mais do que só 2, como foi feito nesse último processo. Esse relatório é enviado, então, para discussão nas várias câmaras que tratam do tema da avaliação da Unicamp, uma vez que essas câmaras que elas se manifestem, né, sobre o relatório, é preparado, então, o relatório final, que aí é aprovado, encaminhado para o Comitê Estadual de Educação. Agora, falar um pouco, então, sobre a integração com o planejamento estratégico desse último ciclo, né? Esse foi, em grandes linhas, né, o processo que aconteceu. A gente teve, inicialmente, algumas palestras para ver uma visão de futuro da universidade, das universidades em geral, do sistema de ensino superior, e elas aconteceram com membros da comissão externa, né, que são da comunidade internacional, né? Essas palestras, então, foram oferecidas, né, para todos aqueles que iriam participar dos workshops. Foram realizados 8 workshops ao longo do processo, contando com mais ou menos 160 pessoas participantes, que eram parte do Conselho Universitário, de outras câmaras deliberativas e os diretores das unidades e membros da administração central. Então, a primeira etapa foi discutir a identidade organizacional, então, missão, visão e valores. A segunda etapa foi a etapa de diagnóstico, quando foi feita a avaliação do ambiente interno, do ambiente externo, e nesse momento entrou o insumo, né, que veio da avaliação institucional. A próxima etapa foi a montagem do mapa estratégico, com os objetivos estratégicos da universidade, e a próxima etapa foi o detalhamento para cada um dos objetivos estratégicos de indicadores e metas. Ou seja, a gente quer chegar nesse objetivo estratégico, como a gente sabe se a gente está caminhando nesse sentido, né? E, por fim, uma etapa que está para ser desenvolvida nesse ano, a concretização desses objetivos em projetos estratégicos, né? E aqui eu trago algumas informações, como eu disse, da avaliação externa, né, da avaliação das comissões externas, né, que ajudou, né, a pensar o planejamento estratégico. Então, eles trouxeram inicialmente alguns highlights, né, essa abordagem multidisciplinar, interdisciplinar da universidade, a liderança em vários campos, né, de pesquisa, a posição destacada na área de pesquisa e também a relação estreita com empresas, né, com o setor produtivo, que a Unicamp possui. Eles também destacaram, né, a grande abrangência das atividades de extensão e de cultura, né, na qual os estudantes participam, e tem resultados bastante positivos. A internacionalização, que foi colocada como uma estratégia prioritária no último planejamento, né?
os exemplos de impacto em iniciativa de inovação social, os resultados relativos à inovação, né? Então, as companhias, as empresas de ex-alunos, né, que a Unicamp acompanha de forma bastante próxima, né? A Unicamp possui mais de 1.000 empresas de ex-alunos, o aumento no patenteamento das descobertas feitas nas pesquisas da universidade, né? E um último destaque foi a disciplina na gestão dos recursos financeiros limitados, né? Esse período de 2017 né, 2014 a 2018, na verdade, foi de bastante crise, né, do país, mas também crise orçamentária da universidade, né? E a comissão elogiou a disciplina que a universidade teve em lidar com esses recursos, né? Aqui eu não vou passar por tudo, mas, né, eles apresentaram, né, desafios e fragilidades, né, em termos da pesquisa, né, uma ênfase maior na avaliação quantitativa do que na avaliação qualitativa da produtividade em pesquisa, na avaliação que eles fizeram do planejamento estratégico, a falta de alinhamento entre o plano estratégico da universidade como um todo e das unidades separadamente, né? E na extensão, um pouco que eles apontaram foi a falta de mensuração dos impactos da extensão, né? Então, e também que é uma atividade que não é tão incentivada como outras atividades que a universidade desenvolve, né? Eles também apontaram, né, apesar de ser uma estratégia prioritária, a internacionalização, foram feitos, os esforços são muito mais no sentido da mobilidade, que podem ser desenvolvidos outros tipos de atividade para a internacionalização, né? O foco da internacionalização muito mais na interação com o norte global, que deveria ser feito um esforço maior para a colaboração sul-sul, né? E também, né, a parte das inovações. E, né, em termos de gestão, eles apontaram aí uma série de desafios, né? Então, o desafio de ter uma gestão que é descentralizada, né? Então, várias questões que são colocadas no planejamento estratégico não chegam nas unidades, porque as unidades têm bastante autonomia. Por outro lado, é importante que as unidades tenham autonomia. Então, é um desafio, né, essa dicotomia entre a centralização e a descentralização, né? O outro ponto que eles colocaram é que o orçamento é bastante limitado em termos de fonte, né? A nossa principal fonte são os recursos que vêm do Estado, né? A partir do percentual do ICMS, que foi, né, garantido há 30 anos, né, pela autonomia financeira das universidades estaduais paulistas, né? E que, além disso, tem uma flexibilidade, uma dificuldade na flexibilidade do uso desses recursos, né? E aí eles fizeram uma série de recomendações, eu acho que não preciso entrar aqui no detalhamento, né? Mas em termos de tornar a educação de graduação mais inclusiva, de ampliar, né, o impacto da extensão e da inovação, né? E tornar a internacionalização mais abrangente, né? Especialmente olhando para a América Latina, né? Vou passar esse aqui também, né? E aí, como, né, uma das etapas do planejamento estratégico foi a montagem desse mapa estratégico aqui, né? Que tem, então, traz a missão, a visão, os princípios e valores, né? Como uma referência que está no documento completo. E traz os objetivos estratégicos organizados em 3 grandes dimensões, né? Aqueles objetivos de resultado para a sociedade, os objetivos para a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, e
objetivos para a excelência da gestão, né? Essa é a proposta que foi validada, né? No final a gente ficou com 13 objetivos estratégicos, que vão então ser desdobrados em indicadores e nesse momento agora em projetos estratégicos. Então eu não vou passar um por um, eu gostaria de olhar só mostrar essa sequência, né? Uma vez que foi montado o mapa estratégico, começou então a desenvolver os indicadores e metas, e eles foram, pela primeira vez agora, organizados num painel de indicadores e metas, né? E o próximo passo, então, é criar o portfólio de projetos estratégicos, né? Esse aqui é um extrato do documento do Planes 2021-2025, da parte dos objetivos estratégicos, né? Então, aqui é o site, né, para quem quiser ter acesso ao documento completo, né? Então, o primeiro objetivo estratégico é ampliar o acesso e a diversidade da comunidade universitária e as políticas de inclusão, permanência e apoio acadêmico. Ele tem uma relação com alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, esse foi o esforço que foi feito ao longo de todo o documento do planejamento estratégico, e tem alguns indicadores, eu trouxe aqui só alguns poucos, né? Então, o primeiro seria vagas disponibilizadas para o ingresso, olhando o percentual de vagas por tipo de processo seletivo, a diversidade em termos de, né, características socioeconômicas dos estudantes, né, e também o número absoluto de vagas. Esses indicadores, eles foram convertidos, né, em indicadores quantitativos, né, a partir de uma integração de vários sistemas da Unicamp, né. Então, nesse momento, né, o escritório de dados institucionais e suporte de decisão, ele está conseguindo reunir informações da diretoria acadêmica, né, que tem todas as informações acadêmicas dos estudantes, a diretoria de recursos humanos, a parte de extensão, de inovação, serviços de apoio ao estudante, a base de ex-alunos, a plataforma, informações que vêm do Lattes, informações que vêm do sistema de bibliotecas, dos centros de atendimento da comunidade, né, que é a área que atende a parte de saúde, da comissão de vestibulares, da diretoria geral de administração e da parte de arquivos, né? Então, uma série de sistemas que estão sendo organizados, né, para dar informações sobre os indicadores estratégicos, né? Então, aqui eu trouxe só alguns, né? Por exemplo, os alunos matriculados por sexo. No geral, a Unicamp agora tem mais alunas que alunos, mas isso é uma novidade, digamos assim, né? E também por raça e cor, né? É um dado que já é bastante conhecido, mas eu queria mostrar esse outro dado aqui, que é a diversidade da comunidade universitária em relação à carreira dos docentes, né, que é a carreira magistério superior. Então, a gente tem, no total, né, no ano de 2021, muito mais professores, né, que professoras, né, e aqui nos níveis da carreira, né, então o nível 3.1, que é o nível de entrada, de ingresso, né, até o nível de titular, que é o último nível, você vai vendo, né, a gente consegue perceber que tem um aumento da presença, né, da frequência de professores do sexo masculino, né, ao longo das carreiras. Então, são todas informações bastante ricas, né? E isso pode ser visto também em relação à raça, né? E aí a gente vê que a frequência, né, de brancos, ou ao contrário, né, a participação de outras, de negros, indígenas, é muito pequena, né, e vai diminuindo ao longo da evolução das carreiras, né. Aqui também informação sobre o apoio à saúde mental, os atendimentos que foram feitos, né, pela universidade no ano de 2021, né. E aí, para finalizar, algumas reflexões, né? Assim,
Primeiro que houve um grande avanço nessa experiência da Unicamp, da integração entre a avaliação institucional e do plano, mas, obviamente, sempre tem um caminho aí pela frente, né? Então, eu acho que o primeiro grande esforço vai ser, de fato, começar a avaliação institucional a partir dos objetivos estratégicos, dos indicadores e das metas do Planes. Tem um outro desafio, né, que a gente pretende atingir, que é integrar os órgãos da administração e da área da saúde na avaliação. Então, eu mostrei que hoje a avaliação trata dos institutos e faculdades, dos centros e núcleos, dos colégios técnicos, mas a avaliação da administração da universidade e da área da saúde, que é bastante substancial em termos de atividade, recursos humanos, recursos financeiros, né, da universidade, ela não é avaliada nesse processo de avaliação institucional. Então, isso está previsto, né? E também incluir a dimensão de satisfação dos usuários, que é importante em todos os segmentos, inclusive na área da saúde, né? E o outro esforço, né, é que a avaliação institucional ela tem que ser um momento de reflexão, principalmente na parte da avaliação interna, e não de levantamento de dados, né? Para isso, tem que ter um trabalho conjunto, né, que já foi iniciado aí com o escritório de dados e com o observatório, né? Outro aspecto relevante, dois aspectos que estão muito interrelacionados, né? E aí eu gostaria muito de ouvir a experiência de vocês na URGS, sobre essa participação dos alunos e dos funcionários no processo de avaliação institucional, que, pelo menos na experiência da Unicamp, é muito, ou é marginal, ou é mais protocolar, né, no sentido de dar informações, né, e o próprio processo de sensibilização e capacitação dos participantes em avaliação, para entender a importância desse processo e de como ele está relacionado, né, a todos os outros processos, inclusive a tomada de decisão, né. E, por fim, né, a gente espera que na próxima avaliação a gente tenha mais comissões de avaliação externa, fazendo um mix aí, né, entre o que a gente organizou dessa vez, mas detalhando mais as grandes atividades, né? Então, uma para o ensino pré-universitário, aí depois, né, por ensino, né, de graduação, de pós-graduação, juntando com a pesquisa, extensão e cultura, que tem uma comissão que vai olhar a inovação social e tecnológica, outra que cuide da gestão e outra que cuide do atendimento em saúde. Era isso, obrigada.